Olá, bom dia, é um prazer falar com vocês. Estamos começando mais uma aula de filosofia e hoje a aula do segundo bimestre, a primeira aula do segundo bimestre e uma aula especial. E nesse segundo bimestre, nós temos um encontro diferente do que foi no primeiro bimestre. No primeiro, as aulas eram para vocês conhecerem mais a fundo a filosofia, entenderem os preconceitos que haviam com a filosofia e a compreensão de si. Nesse segundo bimestre, a ideia central é compreender quem nós somos, que foi até a última discussão que nós fizemos nas últimas aulas, e a partir disso nós vamos compreender o universo da religião e da política, que são criações humanas. Não é fazendo uma crítica a isso, mas é, na verdade, pensando um pouco as possibilidades sobre isso, tá joia? E para isso, então, nós faremos exatamente essa discussão, diálogos, então, sobre o contar, o crer e o criticar. Vamos lembrar um pouquinho, então, aqui. O contar seria, no caso, a mitologia. O crer, as religiões. E o criticar seria a própria filosofia. Tá joia? Bom, então essa aula tem como habilidades identificar as marcas dos discursos filosóficos, ou seja, compreender, na verdade, o mais importante aqui é entender como que os filósofos pensam, como que eles realizam o discurso filosófico. E também entender um pouquinho da mitologia, lógico, não vamos aprofundar muito sobre isso, é apenas uma noção sobre a mitologia. E também a religião, a mesma coisa, também não vamos aprofundar na religião, mas apenas uma discussão mesmo, para efeito de comparação e, ao mesmo tempo, o que há de diferente em cada uma delas, quais são suas características fundamentais. Tá joia? Bom, então, pensando um pouquinho sobre isso, olha só, o que existe de diferente entre o mito, a filosofia e a religião? O que você acha? O mito seria algo que não existe, a filosofia seria algo que critica e a religião fala sobre, sei lá, Deus, algo do gênero, criação do mundo. Olha, tá no caminho certo, é mais ou menos isso mesmo. Vamos compreender bem o que significa cada uma dessas, olha só. Então, o mito, ah, na verdade, a mitologia, ela existe para nós em várias culturas, em vários países da antiguidade. Nós temos lá no Egito Antigo, nós temos essa que nós estudamos aqui na escola, que é a mitologia grega, mas também nós conhecemos muito a mitologia nórdica, e vários tipos. Aqui no Brasil também, nós temos algumas mitologias, que são, na verdade, narrativas, não é que seja uma mentira, mas é que, na verdade, olha só, são histórias que eram contadas de geração em geração, e tinha uma finalidade. A finalidade era o quê? Era com que as pessoas obedecessem uma tradição, ou seja, respeitassem uma regra, um padrão, oferecia um sentido, uma resposta. Aquela ideia, mas para onde que eu vou após a minha morte? Você vai para o reino dos deuses, ou vai para o reino de Deus. Então a ideia era sempre essa, é dar um sentido à nossa vida. Porque existimos? Lembrando que não tinha filosofia, então a mitologia cumpria esse papel. Certo? Bom, ao mesmo tempo, procurava também trazer padrões morais, ou seja, como que as pessoas deveriam viver. Então, os mitos mostravam o que não dá certo com os deuses, que nós também não devemos fazer. Então, essa aqui é uma grande ideia. Olha só. Aqui, então, nós vamos ver um mito muito conhecido. Olha só, o mito, ele existe várias interpretações. Então, esse é uma forma de contar um mito, mas existem outros jeitos, outros mecanismos. Por quê? A mitologia era contada de geração em geração e é isso mesmo, contada, não havia nada escrito sobre ela. Nós vamos ter ali os escritos de Odisseu, mas o Platão também escreveu alguma coisa, mas na verdade os mitos eram diálogos. E aí, a Grécia Antiga, não podemos esquecer que ela era formada por várias cidades, das quais não havia comunicação entre elas. Não é como hoje, não tinha WhatsApp na Grécia. Então, como é que nós fazíamos como é que era a comunicação ali? A comunicação era um navegante que levava informação para o outro, mas isso demorava muito tempo. Então, cada lugar tinha a sua forma de contar as histórias, certo? Então, por isso que o mito nunca é igual. Se a gente olhar um livro e olhar outro, a gente vai ver que existem diferenças ali nessa forma. Bom, vamos então interpretar esse mito do mito de Pandora, da famosa caixa de Pandora, certo? Olha só. Então, Deus criou a humanidade, o Zeus, na verdade, olha só, lembrando da mitologia grega, então, Zeus criou a humanidade, e aí ele mandou dois filhos aqui para a humanidade, um filho chamado Prometeu
e outro Epimeteu. Prometeu, o nome Prometeu significa pensar antes de agir. E o Epimeteu significa agir antes de pensar. Olha que legal. Vocês veem que tem uma analogia, então, ao que nós já conhecemos mesmo, certo? Bom, então, Prometeu viu que os homens estavam sem nada aqui na humanidade e roubou o fogo de Zeus. E aí, olha só, Zeus ficou revoltado e resolveu dar um castigo. Olha só, para castigar os homens, receberam fogo de Prometeu. Zeus criou Pandora, que significa todos os dons, e deu como esposa a Epimeteu, agir antes de pensar. Bom, e deu para ela, então, uma caixa feita de ouro no casamento dela. Na verdade, aqui a história é um jarro, olha só. Um jarro feito de ouro e tal, mas ela não podia abrir esse jarro. Bom, é lógico, nós sabemos, imagina a gente ficar olhando para alguma coisa e não abrir, não é? Seria uma coisa muito estranha. E a Pandora não conseguiu conter essa vontade de querer saber o que tinha ali dentro e resolveu abrir o jarro. E quando ela abre o jarro, sai do mundo todos os males, toda a maldade que nós conhecemos da humanidade saiu desse jarro e se espalhou e ela não conseguiu colocar de volta no jarro. Aí, quando ela olha lá no fundo, ela vê que ficou alguma coisa lá que não saiu, que é a esperança. A esperança ficou lá no fundo do jarro, para mostrar que a esperança é a última que morre. A esperança sempre vai existir, certo? Bom, o que dá para perceber desse mito de Prometeu? Que a curiosidade nunca leva ao certo caminho? Isso, então olha só, olha quanta coisa bacana. Então nós aprendemos aqui com o mito sobre a curiosidade. Que mais? Que não podemos mentir, olha só. A mentira. Aqui ele coloca também do roubo, não pode roubar. Olha quanto conceito moral que nós temos aqui, certo? Então, tudo isso aqui, na verdade, era uma forma de como o mito servia para isso, para tentar dar um sentido à humanidade, certo? Não é que aconteceu ali daquele jeito, tal. Nossa, nunca vamos imaginar Zeus ali de verdade, mas era para explicar sentido à humanidade, tá joia? Então, essa aqui é a ideia. Bom, então o mito, ele usa analogias, ou seja, ele faz comparações, compara uma coisa com o outro. Se a gente for perceber, olha só, para falar o nome Prometeu, as pessoas, o que significa? Pensar antes de agir. Mas pensar antes de agir é mais difícil de compreender do que Prometeu. Então, pronto. Aí ele usava então essa semelhança com as palavras para criar os mitos, os deuses, certo? Sempre com metáforas, então não é que seja real, não é que seja mentira, mas são histórias, na verdade, histórias que têm um fundo diferente. E aí também era utilizado parábolas, que a gente vê muito na Bíblia isso, mas a mitologia também começou com isso, que era o quê? Narrativa que transmite uma mensagem para uso de comparações. Então o mito ele procurava mostrar essas ideias, tá joia? Sempre a partir de um modelo, você tinha que seguir aquele padrão, certo? Bom, ficou claro a questão do mito ou ficou alguma dúvida sobre o mito? Não, ficou claro. Ficou claro? Maravilha, mas é só para compreender mesmo. Deixa eu usar outra tela aqui, que daí eu consigo ver o próximo. Agora sim. Maravilha. Bom, agora vamos entrar na religião, certo? Bom, mas eu não consigo usar caneta. Peraí, agora vai. Muito bem, agora vamos entrar no campo da religião. Bom, religião é a mesma coisa que mito? Não é a mesma coisa. Olha só, o mito são histórias contadas. A religião, ela, assim, de certo modo, ela aconteceu. Então, por isso que ela é um pouco diferente. E a religião, ela existe até hoje. Nós temos várias denominações religiosas na humanidade. E elas têm sempre uma finalidade ao ser humano, certo? O mito, infelizmente, o Império Romano ele acabou com a mitologia. Logo no final do Império Romano, nós vamos ter ali o declínio mesmo. O imperador Constantino, ele aboliu a mitologia grega, a mitologia romana. E com isso acabou. Nós não temos mais histórias mitológicas, certo? E a religião passou a dominar, então, o que antes era mito. Bom, então olha só, a religião, ela é uma palavra que vem do latim, que significa religio, que significa religare. Olha só, o que quer dizer isso? Ligar, a palavra religare significa ligar todas as coisas ao alto.
certo? Ou seja, então existe a ideia de Deus, certo? Então a religião, ela tem como finalidade ligar esse ser humano a Deus, tá joia? Então esse é o papel da religião. Ela funciona como um meio de comunicação, certo? Bom, e aí, cada religião, não existe uma coisa assim, a tal religião é melhor que a outra, tal denominação, tal ideia é melhor que a outra. Não. Cada religião, ela tem uma finalidade, e ela tem a sua ideia, e são feitas, criadas em momentos diferentes. Por isso que cada uma tem o seu valor, então, certo? Bom, então, o que ela traz de diferente da mitologia? A religião, ela procura ser universal, ou seja, todos podem participar dela, não existe, só um grupo que pode participar, só uma identidade, não. A ideia da religião é sempre universal. Ela procura também trazer a diversidade, também, olha só, a permanência e busca conduzir a humanidade à sacralização, ou seja, a, a entender aquilo que nós humanos não observamos. Então, por exemplo, Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas olha só, mas todo mundo respeita a Deus como sendo o ser que criou a humanidade. Então, a religião procura trazer isso à humanidade, certo? Bom, também existem algumas ideias que a religião ela é vista como uma espécie de dominação. Vários locais nós conhecemos bem aí algumas religiões que mostram, determinam a moralidade humana, a vestimenta das pessoas, os bens que a pessoa pode ter. Então ela tem essa finalidade de dominação também em alguns locais, em alguns momentos. E até que no Brasil nós conhecemos algumas que fazem isso, certo? Outras também participam da formatação social. Aqui eu diria que quase todas, na verdade, fazem isso. Que é o quê? Ou o ser humano obedece àquele modelo religioso, ou ele está fora daquilo. Ele ele tem que viver do jeito que ela foi determinada, certo? Vou dar uma ideia, por exemplo, aqui, o casamento. Algumas religiões dizem que determinam com quem a pessoa tem que se casar, como que a pessoa tem que se casar, como que a pessoa tem que estar para o casamento. Então, olha só, ela procura mostrar essa formatação, certo? Bom, por outro lado também, a religião ela tem como finalidade uma regulação da moral, ou seja, se nós pegarmos aí as ideias da própria Bíblia mesmo, a Bíblia, lá no Antigo Testamento, ela procura mostrar essa moralidade, o comportamento, como o comportamento tem que ser regido, certo? Também traz um conforto às pessoas, procura integrar, fazer as pessoas estarem unidas, e também a religião, ela é lutadora, ela participa de intervenções sociais, ou seja, ela faz as pessoas se moverem, se mobilizarem em prol de uma ideia social, de uma ideia que possa melhorar as suas vidas, certo? Tudo bem, Igor? Tudo bem, tudo bem. Maravilha. Ficou claro a religião aqui? Sim, sim. Sim? Pode perguntar, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? Tudo bem. Pronto, tomar minha água aqui, que maravilha. Aqui eu vou só pular essa parte aqui, olha só. E agora, então nós já vimos o que é mitologia, nós já vimos o que é religião, e agora nós vamos ver, então, o discurso filosófico. Bom, e a filosofia? A filosofia, ela nasce na Grécia como rompimento à mitologia. Se nós pegarmos ali, lá na própria história mesmo, os filósofos, lá no começo, ainda tinham uma dúvida. Peraí, mas a religião não explica, a mitologia não explica tudo. Então não dá para confiar plenamente na mitologia. E aí nasce a filosofia. O Tales de Mileto foi o primeiro a mostrar que havia um conhecimento que era diferente da religião, da mitologia. Platão procurou mostrar isso, Sócrates mostrou isso também, certo? E aí, a filosofia, ela rompe com a mitologia, certo? Bom, aí só que nós temos momentos históricos. A história, eu sempre acho que a história ela é cíclica. Ela, olha só, então ela vai, mas ela volta. Aí nós temos a Idade Média. A Idade Média, a religião passou a ser parte da filosofia. E aí, olha só, fazer filosofia era o mesmo que fazer religião, certo? Então, olha só, e hoje é como a religião caminha por um determinado caminho e a filosofia por outro. Então, são caminhos diferentes que ela busca. Então, como é que funciona a filosofia hoje? Olha só, ela é marcada por questionamentos, vários questionamentos sucessivos,
busca fundamentar aquilo que ela fala. A filosofia ela não se baseia em apenas ideias determinadas. Não é porque um filósofo falou sobre alguma coisa, ou existe algum livro contando alguma coisa, que ela vai determinar como verdade. Então, para a filosofia, olha só, se não fundamentar, não há verdade. E ela procura fazer o pensamento crítico, e aí contradiz com a religião, porque a religião não pode criticar, você tem que apenas aceitar como ela é, certo? Então essa que é a diferença da filosofia, tá joia? Comparando, então, até se um dia aparecer na prova isso, acredito que vai aparecer essa perguntinha lá no centro de mídias, então, qual que é a diferença da filosofia e da religião? A diferença é essa, olha só, a filosofia, ela é crítica, ela busca a verdade, e ela não se contenta com aquilo que é determinado, certo? Bom, para ilustrar melhor isso, eu trouxe um pensador aqui, o Bertrand Russell. Esse pensador, ele é muito bacana. Vocês estudam ele na matemática, ele também era matemático, na lógica. É um pensador, olha só, que pensa um pouco a ciência. Como que a filosofia pode ser uma ciência que pensa a humanidade, certo? Bom, ele nasceu em 1872 e morreu em 1970. Olha só, nem faz tanto tempo assim. É um filósofo contemporâneo, certo? Bom, vamos conhecer um pouquinho então sobre a ideia dele. Olha só, agora nós vamos ler um texto filosófico. O texto filosófico não é igual a um texto comum. Ele tem uma ideia, não é, olha só, o mito, ele tem uma ideia de uma forma de se contar, uma história. A Bíblia tem outro modo de ser contado, e a filosofia também. Então, olha só, é uma terceira via aqui da forma de compreender, então, a leitura, certo? Então, vamos ver o que ele diz, olha só. Não precisa gravar, não, isso aqui é só para pensar mesmo, tá bom? Então, o que ele pensa? A filosofia é algo entre a teologia e a ciência. Como a teologia consiste de especulações sobre o que a ciência não sabe. Ah, como a ciência apela mais à razão humana do que à autoridade, seja esta a da tradição ou da revelação. Todo conhecimento definido pertence à ciência, e todo dogma que ultrapassa saber definido à teologia. Mas entre a teologia e a ciência, existe uma terra de ninguém, exposta aos ataques de ambos os campos. Essa é a filosofia. Então, olha só, o que ele está querendo dizer nessa primeira parte é que a filosofia, ela não está brincando nem com a teologia, ela não tem por que ficar discutindo sobre Deus, sobre o que é a religião, o caminho da religião, e também ela não tem que brigar com a ciência. A filosofia está entre esses dois mundos. Ela está onde esses dois mundos não se encontram, certo? Então, olha só, o mundo aqui da teologia, o mundo da ciência, a filosofia ficaria nesse mundo, nesse meio termo aqui, pensando sobre como entender as coisas, certo? Olha só. Quase todas as questões do máximo de interesse para os espíritos especulativos são do tal índole que a ciência não as pode responder, e as respostas confiantes dos teólogos já não nos parecem tão convincentes como eram. Acham-se o mundo dividido em espírito e matéria? O que é espírito e o que é matéria? Acham-se o espírito sujeito à matéria, ou ele é dotado de forças independentes? Possui o universo alguma unidade ou propósito? Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade? Certo? Então, olha só. Você percebe que essas questões aqui, espírito, matéria, tudo isso é discutido pela religião, até mesmo pela própria ciência. Mas onde que elas chegaram? Se nós pensarmos aqui, cada uma procurou tentar explicar do seu modo, mas a filosofia procura o quê? Pensar sobre tudo isso. Então, olha só, sobre o próprio universo, sobre a própria finalidade da humanidade. Então, a filosofia procura o quê? Procura trazer à tona essas ideias que ficaram sem sentido, sem respostas, tanto na ciência quanto na própria religião. Certo? Bom, existem realmente leis da natureza ou acreditamos nelas devido unicamente ao nosso amor inato pela ordem? E aqui ele já faz uma crítica, olha só. Se nós pensarmos aqui, será que as coisas são como são de fato? Será que tudo não é uma ilusão? Será que a vida que nós imaginamos, o mundo como nós imaginamos, não é uma ilusão? Então, olha só, o homem é o que parece ser o astrônomo, um minúsculo conjunto de carbono e água a rastejar imponentemente sobre um pequeno planeta sem importância? Ou é aquele que parece ser o Hamlet? Acaso ele, ao mesmo tempo, ou ambas as coisas? Então, o homem, ele pode ser, ao mesmo tempo que ele não é nada, ele pode ser tudo. Lembra do Pascal? O Pascal já tinha falado sobre isso.
Então, olha só, onde está o ser humano? E aí, essa indagação dele. Existe uma maneira de viver que seja nobre e uma outra que seja baixa? De todas as maneiras de viver são simplesmente inúteis? Aí, olha só, pensando sobre como que nós vivemos. Será que realmente a nossa vida, ela tem muito valor ou ela não tem valor nenhum? Em que mundo nós estamos? Hein? Qual é a maneira de compreender o que nós estamos vivendo? Certo? E aí, olha só, se há um modo de vida nobre, em que consiste ele? E de que maneira o realizar? Deve o bem ser eterno para merecer o valor que lhes atribuímos? Ou vale a pena procurá-lo mesmo que o universo se mova inexoravelmente para a morte? Existe sabedoria ou aquilo que nos parece tal não passa do último refinamento da loucura? Você percebe que, olha que legal a reflexão que ele vai fazendo, certo? Existe uma vida melhor do que a que eu vivo? Existe algo diferente? O que existe? O que é a morte? O que existe após a morte? O que é a morte? Certo? O que é loucura? O que é razão? Então, essas indagações do Bertrand de Russell que é muito bacana. E aí, fechando a discussão dele, olha só. Tais questões não encontram respostas no laboratório. As teologias têm pretendido dar respostas, todas em demasiado conclusivas, mas sua própria segurança faz com que o espírito moderno as encare com suspeita. O estudo de tais questões, mesmo que não resolva esses problemas, constitui aí o empenho da filosofia. Ou seja, então, a filosofia, por que ela está entre a teologia e a ciência? Por quê? Ela procura buscar respostas ou pensar as dúvidas que não foram sanadas por nenhuma das vias. Filosofia é o quê? É procurar uma vida melhor, é procurar um sentido para as nossas vidas. Tá joia? O que você achou do Bertrand Russell? É interessante e ao mesmo tempo confuso as perguntas. Confuso, né? Sim. São Certo. muitas perguntas sem respostas. Isso, exatamente. Mas o que é legal dele é isso. Acho que, de um certo modo, até os filósofos ingleses, eles procuram fazer isso. Eles trazem essas dúvidas para nós ficarmos pensando mesmo. É como se, olha só, a gente acordasse e falasse, o que eu faço na minha vida hoje? E você olha para esse filósofo e pensa, puxa, eu vou pensar sobre isso. Qual resposta que eu tenho para isso? Certo? E ele não dá uma resposta, ele faz a gente ficar pensando mesmo sobre isso. Isso que é o legal desses pensadores. Certo? Mas como eu disse, não precisa decorar, não precisa se preocupar com isso, não. Era mais para conhecer mesmo a visão da filosofia, certo? Então, olha só, vamos lembrar um pouquinho, então, recapitulando a aula. Mitologia é aquilo que procura mostrar a moral, as regras determinantes. A religião procura o quê? Procura mostrar um sentido ao ser humano. E a filosofia procura dar resposta à humanidade, certo? São essas diferenças, então, que há entre elas, certo? Bom, agora, maravilha. Então agora nós vamos para o roteirinho. O roteirinho é a mesma coisa, só que de outra forma. Só explicando de outra forma, certo? Bom, o roteiro agora é quinzenal, então. Então vocês vão poder entregar até dia 17, certo? Então tem um prazinho extra aí agora. Tá certo? Hoje tem essa videoaula, vai mostrar um pouquinho, então assistam hoje à tarde pelo centro de mídias, pelo aplicativo ou pelo site, que ajuda um pouco a entender isso. Se não puderem assistir, assistam depois a aula gravada mesmo pelo próprio YouTube, nesse link que tem aqui para vocês. Tá joia? Bom, olha só. Uma outra coisa, não é o seu caso, Igor, mas tem alguns alunos que mandam trabalho, que estão pegando o roteiro e ficam editando o roteiro. Então não precisa editar o roteiro, é só mandar a resposta da pergunta, certo? Só escreve lá o nome de vocês, o número de vocês que agora vocês têm, a sala, e esse número aqui, semana da atividade, certo? Aí, pronto, e só a resposta da pergunta. Porque senão o roteiro às vezes não abre, não funciona direito, e aí o aluno acaba ficando sem nota por isso, certo? Então quem estiver assistindo depois, lembra de fazer isso, certo? Então lá na primeira parte, vocês vão falar um pouquinho sobre as diferenças entre o mito, a filosofia e a religião, tá joia? Não se preocupar muito com regras, é apenas para colocar o que vocês pensam sobre ele. O mito é isso, tal, a filosofia eu penso que é isso, e a religião talvez seja isso, certo? Aqui um textinho para explicar um pouco como que a filosofia ela pensa, ela chegou até essa compreensão sobre as religiões. Aí o mesmo texto que eu já passei para vocês agora sobre o mito, que é o mito, o mesmo também sobre o que é a religião, o mesmo sobre aqui a filosofia.
E o do Russo eu fiz um resuminho aqui, não coloquei tudo, só fiz um resumo geral. Olha só, então depois, aí só para poder ilustrar mesmo o que vocês iam estudar. E aí, olha só, na última parte, a pergunta do dia, que é, na verdade, a atividade, olha só. Você vai construir um texto dissertativo, um texto argumentativo, argumentando sobre isso. Olha só, usando com base essas duas perguntas. É possível relação entre filosofia e religião? Agora, pensando um pouquinho sobre o Russell, será que é possível uma relação entre filosofia e religião? Sim, tem relação, apesar que eles são em polos diferentes, né? Lados E, diferentes. Isso. É possível, boa colocação, é possível sim. Se nós pensarmos aqui, o que a religião pensa ali, os valores da própria religião, é possível. Só que o que acontece? A religião, ela para num determinado momento da história. Então, olha só, ela tem um ponto, ela termina ali. Por exemplo, ela não vai querer falar, de onde veio Deus? Qual é a razão de Deus? Certo? Ela para onde a Bíblia comenta, certo? A filosofia, ela vai além. A filosofia pensa, puxa, Deus pode ter vindo a tal lugar, Deus pode ser tal coisa, certo? Então, aí que está essa diferença. A filosofia vai além, mas as duas podem ter uma relação, inclusive com os temas. Se nós pensarmos aqui, os próprios temas religiosos são temas também da própria filosofia, certo? E aí a outra aqui, olha só, é possível, é a filosofia superior ao mito e à religião? Não, só que a filosofia ela vai mais além do que já está escrito no caso, né? Isso, muito bem. Olha só, nós sempre temos que relativizar, certo? Ou seja, nenhum conhecimento é superior ao outro, mas são diferentes, certo? Então, olha só, a filosofia ela tem seus valores, a mitologia tem seus valores, a religião seus valores, certo? Eu não posso chegar, por exemplo, numa religião e falar, não, nada do que a religião fala é verdade, tudo isso é uma mentira. A filosofia mostrou que isso é mentira. Não, jamais eu posso fazer uma coisa dessa. Por quê? Existem valores religiosos dos quais a própria filosofia não compreende, certo? Do que a própria ciência também não é capaz de compreender, certo? E mesma coisa o mito. O mito não é que ele foi daquela forma. Mas será que naquele momento que os mitos eram contados, será que era possível pensar de uma outra forma? Então, olha só, cada um tem seu valor aqui, certo? Então, ninguém é superior ao outro, mas todos caminham para buscar o quê? Uma compreensão e uma condução para o ser humano. Tá joia? Então você vai fazer, olha só, um texto dissertativo usando essas ideias, certo? A filosofia olha só, e a religião podem ter caminhos conexos, porém a filosofia procura buscar respostas e a filosofia procura exemplificar os valores, certo? Tá joia? Ficou alguma dúvida sobre como resolver essa questão? Não, não. Não? Maravilha, então, tá certo? Então pode entregar até 17. Bom, tem mais alguma dúvida sobre as aulas? Não, não, tá tranquilo. Maravilha. Bom, agora o roteiro de projeto de vida ficou para sexta-feira, certo? E aí, possivelmente, eu faço um outro vídeo com vocês semana que vem para falar sobre o projeto de vida, certo? Ou faço algo gravado para vocês não ficarem sem entender o projeto de vida, tá joia? Bom, agradeço a participação e até a próxima semana ou a semana seguinte, tá joia? Certo.